Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E na aula de hoje nós vamos aprender um dos conceitos mais importantes para a ciência geográfica, que é o conceito de globalização. Você já ouviu falar sobre isso? Será que você conhece esse conceito? Pois é, eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender melhor que esse conceito está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Então, peguem suas malas e vamos fazer uma viagem geográfica hoje pelo mundo através da chamada globalização. Bem, para começar, eu gostaria de refletir sobre um grande conflito que aconteceu na Europa em 1801. A gente vai voltar um pouquinho na história e falar sobre um conflito que se deu entre Portugal, Espanha e França, chamado a Guerra das Laranjas. Pois é, no iniciozinho do século XIX houve um conflito ali, né, entre o Portugal, Espanha e França. E se você lembrar, nessa época, Portugal ainda era uma metrópole do Brasil, ou seja, nós éramos colônia portuguesa. Claro que tinham portugueses já aqui, claro que existia um contato direto entre a metrópole e a colônia, mas quando houve esse conflito, quando houve essa guerra, é claro que essa informação precisava ser passada. E o pessoal que estava aqui no Brasil precisava saber o que estava acontecendo na Europa. Mas vocês conseguem imaginar quanto tempo demorou para que a informação de que Portugal estava num conflito levou para chegar aqui no Brasil? Pois é. E aí, o que você chuta? Um mês? Alguns dias? Uma semana? Um ano? Pois é. Demorou cerca de 3 meses para que a colônia portuguesa, né, que hoje é o nosso Brasil, descobrisse, soubesse que a metrópole estava em conflito, ou seja, 3 meses, exato, 3 meses para chegar uma notícia aqui no Brasil de que estava acontecendo um conflito. Pois é, quando a notícia chegou aqui, a guerra já até tinha acabado. Agora nós vamos dar um salto no tempo. Nós vamos viajar agora 200 anos. E nós chegamos em 2001, quando a gente teve o atentado terrorista aos prédios do World Trade Center, em Nova York, nos Estados Unidos. Um avião, né, ele foi sequestrado e atingiu uma primeira torre, e depois um segundo avião sequestrado atingiu a segunda torre do World Trade Center, o polo, o centro econômico dos Estados Unidos. E aí, eu pergunto a vocês, quanto tempo vocês acham que essa informação de que estava acontecendo um atentado terrorista nos Estados Unidos demorou para chegar aqui no Brasil? E aí? Será que também levou 3 meses, igual aconteceu lá com a Guerra das Laranjas, 200 anos antes? Será que levou uma semana? Alguns dias? Algumas horas? Alguns minutos? Pois é, acertou quem respondeu que a notícia chegou simultaneamente, ou seja, ao vivo. Nós vimos o que estava acontecendo lá. Então percebam a diferença da escala tão pequena em relação a 200 anos antes. Ou seja, as informações hoje elas chegam para a gente de maneira muito mais rápida, seja pela internet, seja pelo telefone, seja pela televisão. Mas, professor, você falou que ia falar de globalização. Até agora eu não entendi o que é globalização. Pois é, vamos refletir mais um pouco. Vamos refletir agora com uma música, ou melhor, com um trecho de uma música do Gilberto Gil chamada Parabólica Camará, em que o Gilberto Gil dizia: antes mundo era pequeno porque terra era grande, hoje mundo é muito grande porque terra é pequena. O que será que ele quis dizer com isso? Mundo pequeno, terra grande, agora mundo é grande, terra pequena. Como assim? Que doideira é essa? Mas vocês devem lembrar, né, dessa imagem. Essa imagem é muito clássica, eu já mostrei ela para vocês em outras aulas. E ela mostra a diminuição do planeta. Só que será que o planeta diminuiu de 1500 para cá? Será que a nossa Terra mudou de tamanho? Frequentemente as pessoas estão falando aí, né? Ou melhor, recentemente estão falando aí
que a Terra é plana. Mas não, a Terra não é plana. A Terra ela tem um formato achatado nos polos, arredondado. Por favor, não vem com essa história de Terra plana, não. E a Terra também não mudou de tamanho, não. Quando o Gilberto Gil dizia lá nos anos 80 que mundo era pequeno e Terra era grande, hoje mundo é muito grande porque Terra é pequena, a gente não está falando sobre o tamanho do planeta. A gente está falando de como o distanciamento entre os diferentes países diminuiu. Por quê? Porque agora, através da internet e dos outros meios de comunicação e transporte, como os aviões, por exemplo, né, permite que as informações, que os produtos, que a conexão entre esses países seja cada vez menor. Então, não é a Terra que está diminuindo, mas a relação, a conexão entre os países, as distâncias entre os países é que diminuíram. Se antes os barcos à vela levavam, né, tinham 16 km por hora, né, que era a velocidade média dos barcos à vela, hoje a gente tem jatos de passageiro que chegam a 800 até 1.100 km por hora. A rapidez com que esse fluxo de pessoas, de informações, transita pelo espaço geográfico é muito mais rápido. Por isso que hoje Terra é pequena, como dizia lá o Gilberto Gil. Então, a globalização é isso. A globalização ela vai ser essa maior interação dos fluxos de pessoas, de mercadorias, de serviços, de capitais. Hoje, você consegue comprar um produto na China. Já parou para pensar nisso? Hoje, você chega e compra um produto da China, às vezes até demora um pouquinho para chegar assim, mas você já imaginou fazer uma compra em um site chinês? Fazer uma compra na China? Não, isso tudo é do contexto atual em que a relação entre os países está cada vez mais estreita. Hoje você consegue ver um clipe musical simultaneamente a outros países. Hoje você consegue ver a estreia de um filme sendo lançado em vários países ao mesmo tempo. Tem aí os filmes da Marvel para provar isso. Você hoje vê os filmes juntamente com o lançamento que se dá nos Estados Unidos. Então, o fluxo de informações, de pessoas, de mercadorias está cada vez maior. E isso é a globalização. Bom, a globalização ela também vai ser marcada pela expansão das empresas transnacionais. O que são empresas transnacionais? Quando eu falo em McDonald's, quando eu falo em Coca-Cola, a Apple também, por exemplo, né? Eu estou falando de empresas que têm o quê? Que desenvolvem atividades em diversos países, com o intuito de obter máxima lucratividade. São empresas que agora não estão mais trabalhando apenas na escala local, elas trabalham na escala global. O McDonald's é um fast food que tem em vários países. A imagem está mostrando, né, o McDonald's em outra língua. Por quê? Ele é original dos Estados Unidos, mas hoje você consegue ver o McDonald's de forma até mesmo bem padronizada, né? Os mesmos sanduíches, as mesmas bebidas, o mesmo formato, né, dos produtos sendo disponibilizado, sendo distribuído no mundo. Isso é uma empresa transnacional. Nós vamos ter uma aula específica sobre essas empresas, vamos conhecer como elas se dão no espaço, por que elas buscam outros países, tá? As vantagens e desvantagens de ser uma transnacional. Então, eu queria apresentar primeiro o que é uma transnacional, mas hoje a gente não vai desenvolver melhor esse assunto, não. Vamos deixar para as próximas aulas. Bom, outra característica marcante que vai ser melhor estudada em aulas posteriores é a formação de blocos econômicos. Pensa, se hoje a relação dos países ela está cada vez mais estreita, significa que quanto mais eu for próximo, quanto mais eu fizer parceria com outros países, é melhor. E aí, alguns países hoje começam a formar grupos que se unem com interesses econômicos. E aí vão ser os chamados blocos econômicos. São grupos de países que têm o objetivo de garantir o seu espaço diante da globalização. Hoje, a gente não está mais no período de Guerra Fria, em que os países, né, Estados Unidos e União Soviética, ficavam disputando quem era mais poderoso militarmente ou quem ia chegar no espaço mais rápido. Hoje é quem é mais poderoso economicamente. Então, se eu me juntar com outro país, eu posso também me tornar forte. E isso gera a formação de blocos econômicos, que é também uma característica marcante da globalização.
Temos ainda o aumento da disparidade econômica, tecnológica e social entre os países. Gente, não vamos imaginar que agora todo mundo é amiguinho, não, que os países estão todos juntos e felizes juntos, não. Claro que não. Os países ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais dependentes desses países ricos. É só a gente parar e pensar onde estão localizadas as maiores empresas do mundo, né? Nem preciso, né, mostrar um gráfico como esse que vocês estão vendo aqui em cima. Peraí, essa mão. Isso. Nem preciso mostrar, né, o gráfico para vocês perceberem que países como Estados Unidos, Japão, né, que tem uma grande força econômica, concentram, né, as maiores empresas do mundo. Então, a gente tem uma disparidade, um aumento da disparidade, uma desigualdade econômica muito grande entre os países, também por conta dessa globalização. A gente também vai ter como característica marcante da globalização o aumento do desemprego. Por quê? Porque uma das características, ou melhor, um dos fluxos que mais se expande no mundo é o fluxo de tecnologia. E a gente vai ter cada vez mais empresas substituindo a mão de obra humana por máquinas. Aqui em cima, ou melhor, aqui em cima, isso, a gente tem aqui um exemplo de máquinas substituindo o atendimento numa transnacional chamada McDonald's. Hoje, às vezes, você pode fazer o seu lanche sem ir diretamente até uma pessoa. Você pede nessa máquina, compra lá, escolhe o seu lanche, paga com cartão e depois você só pega o lanche com alguém. Ou seja, diminui a mão de obra humana sendo substituída por máquinas. Sobre esse desemprego, né, ele é bem marcante da globalização e ele vai ser chamado de desemprego estrutural. Mas um outro desemprego bastante comum nesse contexto de globalização é o chamado desemprego conjuntural. Por quê? Porque se os países estão cada vez mais conectados uns com os outros, lembra na nossa aula de crises econômicas, se um país entra em crise, outros também entram em crise. Então, o desemprego ele acaba sendo formado por crises, formado pela conjuntura, o momento atual. Então, se esses países estão indo mal economicamente, aumenta o desemprego em vários países. Chamamos esse desemprego de desemprego conjuntural. Beleza? Tranquilo, né? Bom, eu gosto muito dessa aula, gente. Gosto muito de falar desses assuntos, porque, na verdade, ele tá, como eu disse, está mais inserido no nosso cotidiano do que a gente imagina. Quando a gente compra um produto, quando a gente compra a Coca-Cola, por exemplo, a gente vai ao McDonald's, a gente vê um filme dos Estados Unidos, escuta uma música do Japão, né? O pessoal que gosta aí, né, das músicas coreanas, talvez, a gente está fazendo parte dessa globalização. Não tem como a gente estar fora da globalização. E outra característica marcante e negativa da globalização é o aumento dos impactos ambientais, empresas indo para vários países, poluindo vários países, mudanças climáticas cada vez mais presentes no planeta, né? Tudo isso também fazendo parte aí dessa globalização. A poluição, né, cada vez mais aumenta desde a Revolução Industrial, desde que as indústrias começaram, né, a produzir, a poluir o meio ambiente, e o aumento do aquecimento global é uma dessas consequências desses impactos ambientais promovidos pela globalização. Show? Tranquilo? Fácil, né? Bom, a gente também não pode esquecer que a gente vai ter um choque entre culturas e um significativo aumento da discriminação e da aversão em relação a outra raça, etnia ou cultura, a xenofobia. Vocês devem lembrar da nossa aula sobre migrações, né? Nossas aulas anteriores em que a gente falou sobre as migrações e como hoje o fluxo de imigrantes tem aumentado, promovido pela globalização, pela possibilidade de você mudar de um país muito mais rápido, muito mais fácil hoje do que antigamente. Só que, ao mesmo tempo em que, por exemplo, o mesmo produto, né? Você pega, por exemplo, um celular. O seu celular, ele tem lá, ele vai ser produzido com peças de vários países. E aí, ao mesmo tempo em que a gente tem produtos feitos em vários países, produtos de outros países, a gente também tem pessoas de outros países se deslocando no espaço. O problema é que muitas vezes a gente aceita um produto, a gente aceita lá um celular, mas a gente não aceita o outro.
que é o que acontece no caso dos refugiados, lembra nessa nossa aula? E aí a gente tem um aumento da xenofobia, o que é algo muito grave, porque a globalização, ao mesmo tempo que ela se mostra como algo positivo, como algo bom, ela também traz sérios problemas. E aí, a partir dessa perspectiva, a gente teve uma ideia, né, uma construção de uma ideia de um geógrafo muito importante, um geógrafo brasileiro, que escreveu um livro chamado, dentre seus vários livros, né, ele escreveu um livro chamado Por uma Outra Globalização, do pensamento único à consciência universal. O que será que ele quis dizer com outra globalização? Professor, você falou de uma globalização, agora você vai falar de outra? Pois, para o Milton Santos, a globalização ela funciona sobre dois aspectos. Primeiro, uma globalização como fábula, que está sendo mostrada aqui, ó. Não, melhor, aqui, enfim, aqui em cima. A globalização como fábula, em que a gente tem aquela ideia de que está todo mundo feliz, todo mundo igual, todo mundo recebendo fluxos de forma positiva, as pessoas podem migrar de um país para o outro tranquilamente. Pois é, hoje se você quiser, se você tiver dinheiro, você pode ir para os Estados Unidos, passear lá, comprar os produtos norte-americanos, viver lá por um período. Essa é a globalização como fábula, que diz que o acesso às informações, que o acesso aos outros países está bem melhor hoje. E de fato existe. Porém, ao mesmo tempo em que ela é uma fábula, uma historinha contada, a globalização ela também é perversa. Por quê? Porque para você fazer parte do contexto da globalização, porque para você poder interagir com todos os produtos, ter todos os produtos, você precisa ter o quê? Dinheiro, você precisa ter money. E aí, se você não se enquadra nesse contexto, para você a globalização ela é muito perversa, porque só aumenta a desigualdade. O rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Então, o Milton Santos ele fala o seguinte, que a globalização, ao mesmo tempo que ela une os países, ela separa as pessoas, ela separa as riquezas. De um lado, uma galera muito, muito rica e de outro, uma galera muito pobre. Por isso, ele propõe uma outra globalização. Ele fala do mundo como possibilidade, uma globalização em que todos teriam acesso a essa globalização, em que não haveria desigualdade e que não haveria problemas sociais. É claro que isso ainda está no campo da possibilidade, em que a gente pode almejar, em que a gente pode desejar uma mudança em um mundo menos desigual, em um mundo, em uma outra globalização. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês em nossas próximas aulas em que nós vamos continuar falando sobre esse processo tão importante para a geografia, que é a globalização. Um forte abraço a todos e até a próxima.